Você passa a vida tentando acertar. Planeja cada passo. Mede palavras. Controla emoções. Acredita, com fé silenciosa, que se for cuidadoso o suficiente, tudo vai dar certo. Que se agradar às pessoas certas, será aceito. Que se esforçar o bastante, a vida vai retribuir com paz. Mas não retribui. E lá no fundo você sente o peso de tentar demais, sente o desgaste de querer manter tudo no lugar. Porque quanto mais você tenta segurar a vida, mais ela escapa pelos vãos dos dedos. Quanto mais busca a aprovação do mundo, mais se afasta de si mesmo. É aqui que o paradoxo começa a sussurrar. Talvez o que você mais procura só apareça quando você solta. Desapegar não é desistir. É permitir que as coisas encontrem seu próprio lugar, mesmo que esse lugar não seja o que você imaginou. É quando você se permite errar, falhar, desagradar, que finalmente percebe que não era a aceitação que faltava, era você. E assim se dá o paradoxo do desapego. Quanto mais você tenta controlar, mais a vida se esquiva. Ironicamente, só quando você solta é que realmente passa a encontrar o que procura. Mas por que queremos tanto controlar algo que, no fundo, está além do nosso alcance? Porque a busca pelo controle nasce do medo do desconhecido, do erro, da rejeição. Vivemos tentando dominar o imprevisível, como se a vida fosse um sistema lógico que obedece à nossa vontade. Planejamos conversas, ensaiamos reações, medimos palavras. Nos tornamos vigilantes de tudo, do que sentimos, do que mostramos, do que os outros pensam sobre nós. Mas o controle é uma miragem reconfortante. Segundo Alan Watts, tentar controlar a vida é como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força se usa, mais ela escapa. Sêneca dizia que só os tolos se espantam com o imprevisto. E na visão de de Montaigne, a serenidade nasce quando abandonamos a ilusão de que podemos prever tudo. Desapegar do controle é começar a perceber que a vida não é um plano linear a ser executado, mas um fluxo a ser habitado. E nesse fluxo, nos deparamos com outro obstáculo, o medo de desagradar. Desde cedo, aprendemos que o valor pessoal depende da aprovação alheia. E crescemos tentando não decepcionar. Os pais, os amigos, os amores, o medo de desagradar vai moldando nossas escolhas, até que já não sabemos mais se estamos vivendo ou apenas cumprindo expectativas. Nas palavras de de Montaigne, a maior forma de desespero é não ser quem se é. E nesse esforço constante por validação, deixamos nossa singularidade escorrer pelos dedos. É um movimento sutil, quase invisível. Você começa dizendo sim para evitar conflitos, depois a sorrir para evitar afastamentos. Em seguida, começa a vestir o personagem que agrada, e quando percebe, está vivendo uma versão moldada de si mesmo. O preço da aceitação social é, muitas vezes, o abandono da autenticidade. Aos poucos, a ânsia por aceitação se torna dependência emocional. E toda dependência que nasce do medo de rejeição é, no fundo, uma tentativa de garantir afeto sem se arriscar a ser verdadeiro. O medo de ser rejeitado se disfarça de bondade. O medo de estar só se veste de gentileza. E assim vamos nos escondendo atrás de máscaras, torcendo para sermos vistos, mas com medo de sermos realmente enxergados. Desapegar, aqui, é reverter a lógica. É desapontar os outros para não trair a si mesmo. É aceitar que, ao ser verdadeiro, algumas relações vão se afastar, mas que as que ficarem estarão conosco de forma mais honesta, mais inteira. É quando você se liberta da obrigação de agradar que começa, de fato, a existir. E essa liberdade tem um nome: amor próprio. Muitos confundem desapego com frieza, mas, na verdade, desapegar é um gesto de amor profundo, amor por si. É o que Krishnamurti chamou de liberdade interior, um estado em que a paz não depende mais do ambiente, da opinião dos outros ou das circunstâncias.
É um silêncio interno que não exige explicações. Um lugar onde não é preciso provar nada, onde não se vive em função de ser aceito, mas em coerência com aquilo que se é. Desapegar aqui é escolher não participar do jogo da comparação. É não implorar por espaços que você já deveria habitar por direito. Quando cessamos o esforço por agradar, algo se aquieta por dentro. O espaço interno, antes preenchido por cobranças e comparações, se abre em silêncio. E nesse silêncio, floresce uma forma de amor que não suplica, não mendiga, não implora, apenas é. Esse tipo de amor não pede garantia nem controle, porque ele nasce da presença, e a presença não tem pressa. Não está interessada em ser validada, mas em ser vivida. É um amor que diz: mesmo que você me rejeite, eu me sustento. É um amor que não faz do outro uma bengala, mas uma companhia. Um amor que não se constrói em função do medo de ficar só, mas na celebração de não precisar mais se abandonar. O desapego, nesse sentido, é uma forma de volta, não fuga. E quando voltamos a nós, começamos a escutar, a perceber que há uma beleza única em não forçar mais, em deixar de querer empurrar a vida para onde ela não quer ir. Nietzsche dizia que devemos aprender a dançar com a existência e não a arrastá-la pelos cabelos. Esse é o campo da entrega, uma atitude que não é passiva, mas profundamente lúcida. É entender que lutar contra o fluxo da vida só nos esgota, que existe sabedoria em perceber quando uma porta não se abre e dignidade em não tentar arrombá-la. Quando a tentativa de controle cessa, nasce um outro tipo de ação, uma ação sem ansiedade, sem desespero. É agir com firmeza, mas sem rigidez. É confiar que se algo não acontece, talvez não seja o momento. Ou talvez então, nem seja o caminho. A entrega não é conformismo, é alinhamento. É parar de lutar contra a corrente e pela primeira vez escutar a música que ela carrega. É perceber que há beleza no improviso, graça no incerto e sentido no silêncio entre os planos. É quando deixamos de querer que tudo siga o roteiro que escrevemos mentalmente, que a vida finalmente nos surpreende com cenas mais bonitas do que as que planejamos. E ao parar de forçar, você não perde potência. Você ganha leveza. E leveza é tudo que se precisa, especialmente no amor. No território das relações humanas, o desapego encontra seu maior desafio e sua maior beleza. Queremos ser amados, mas frequentemente confundimos amor com posse, cuidado com controle, presença com dependência. Ainda que inconscientemente, tentamos moldar o outro às nossas carências, e quando isso acontece, o vínculo começa a sufocar. Mas quando nos abrimos para ver o outro como ele é e não como gostaríamos que fosse, algo profundo se revela. Amar é permitir que o outro exista, inclusive onde ele nos escapa. É não fazer do vínculo uma gaiola. Nas palavras de Simone Weil, amar é dizer ao outro: você pode ser o que quiser, mesmo que isso me doa. E é nesse espaço de liberdade que o amor amadurece, porque onde não há prisão, há escolha. E só o amor que é escolhido de forma livre tem raízes profundas o bastante para durar. Amar com desapego é confiar que o laço verdadeiro não precisa de correntes, que o afeto não precisa se reafirmar a cada minuto para ser real. É sustentar a presença sem exigir garantias. E se o outro for, que vá em paz. E se ficar, que fique por amor. É aí que o amor deixa de ser negócio e vira encontro. Desapegar não é se afastar da vida, mas se reconciliar com ela. É permitir que aquilo que já não pulsa, pessoas, papéis, narrativas, versões antigas de si, se despeça com dignidade. Simbolicamente é uma morte. A morte da obsessão por controle, da busca por aprovação, do medo de errar. Mas como toda boa morte simbólica, ela é também renascimento. Quando se solta,
Algo novo ocupa o espaço. Autenticidade, leveza, inteireza. E a vida, que antes era forçada a caber em moldes, começa a se revelar em seus próprios termos. Esse é o paradoxo do desapego. Não se trata de perder, mas de permitir. Não é um afastamento do mundo, mas um retorno a si. A verdade de quem você realmente é só floresce quando você para de insistir em ser o que esperam. E, portanto, o que antes parecia fim se revela recomeço. Ao final, resta apenas uma pergunta: o que é que você ainda está segurando com tanta força, que já começou a te ferir? O que poderia acontecer se, só por um instante, você simplesmente soltasse? Compartilhe nos comentários uma experiência sua com o desapego, uma história, uma dor, uma libertação. Talvez ao contar sua jornada, você ilumine o caminho de outras pessoas.